nos guie em todas as coisas e que o teu nome seja glorificado nessa aula. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu soltar. Já tá. Então, boa noite, irmãos. Hoje é a nossa última aula do capítulo 4 do livro do Fernando Angelim, que é esse que nós estamos estudando. Esse capítulo tem o tema Arrependa-se e creia no Evangelho. Então, o objetivo da minha aula nessa noite é fazer um breve resumo de tudo aquilo que a gente viu para confirmar essas verdades que já foram ensinadas e também abordar o último tema desse capítulo, que é as etapas da salvação. Hoje nós vamos estudar a justificação, santificação e glorificação. Além disso, nós vamos ver um pouco dos aspectos do pecado, como que nós lidamos com o pecado hoje sendo cristãos. Para recapitular, esse capítulo está estudando o processo de salvação. Então, nós começamos com a etapa do arrependimento. Eu expliquei essa aula do arrependimento, fui eu que dei para vocês. E nós percebemos que a salvação se inicia com o reconhecimento de que o pecador precisa de um Salvador. Então, nós precisamos reconhecer o nosso estado de afastados de Deus, se arrepender do nosso pecado e crer. Nós vimos também que o arrependimento e a fé são dois lados de uma mesma moeda. Não existe arrependimento sem uma fé verdadeira, senão é um remorso. Nós vimos também que a gente não pode se arrepender sem fé e nem ter fé em Cristo sem o arrependimento. Esses dois tópicos caminham juntos. A gente precisa ter o arrependimento e a fé para ser salvos. Então, dentro da definição de arrependimento que eu dei para vocês, o arrependimento ele é uma contrição, uma tristeza, um reconhecimento da nossa calamidade longe de Deus. Nós reconhecemos o pecado na nossa vida, nos entristecemos por ele e aí nós fazemos uma conversão. Nós estávamos indo em direção ao pecado, nós nos convertemos e nos voltamos para Deus. Então, por isso que é necessária a fé. A fé é você crer em alguma coisa. A gente tem uma cultura de uma esperança vazia. A gente pode ouvir popularmente, parar e conversar com uma pessoa. A pessoa vai falar, não, eu tenho fé. Eu tô com um problema, mas eu tenho fé. Só que as pessoas não têm um objeto para depositar a fé. Então é uma fé na fé. Como se você crer em alguma coisa fosse resolver um problema. Mas a fé cristã não é isso. A fé cristã tem um objeto, que é Cristo. É depositar a sua confiança em Cristo, reconhecendo que só Ele pode nos salvar. Então, o arrependimento verdadeiro caminha lado a lado com a confiança de que Cristo já pagou o preço pelos nossos pecados. Nós vimos também que a salvação é uma experiência transformadora. O Erasmo deu um exemplo excelente sobre a experiência da salvação. Se eu chegar aqui hoje e falar que eu fui atropelada por um caminhão, ninguém vai acreditar em mim. Porque um caminhão, de frente para mim, ele ia me destruir por completo, ele ia me deixar num estado terrível. Se eu falo que eu fui atropelada por um caminhão, vai ter uma evidência concreta de que eu fui literalmente esmagada. A salvação é a mesma coisa. Quando você fala que foi salvo, vai ter uma evidência sólida de que você foi salvo. Você vai ser radicalmente transformado. Não tem como você se converter e permanecer na mesma pessoa. Então, nós temos evidências da salvação. A primeira evidência é a evidência que eu já falei, a evidência da fé. Nós depositamos a fé em alguém, em Cristo, que foi sacrificado no nosso lugar. Nós também temos a evidência moral, que são as boas obras que a gente pratica. As nossas atitudes mudam quando a gente encontra Cristo. E nós praticamos boas obras porque nós fomos salvos, não para sermos salvos. Se a gente for olhar as religiões populares no Brasil, eles praticam boas obras para a salvação. O Espiritismo e o Catolicismo são uma prova disso. A caridade, o auxílio aos pobres, tudo isso é uma forma de obter a salvação. Mas o cristão é diferente. O cristão faz boas coisas porque ele foi encontrado por Cristo.
a motivação é completamente diferente. As boas obras podem até ser as mesmas, mas o coração de quem é crente é totalmente transformado. Ele faz boas coisas sabendo que ele não pode pagar a sua salvação, não tem o que pague pela salvação, porque foi graça de Deus. E por último, nós temos a evidência social, que o Erasmo também explicou, que é o amor ao próximo. Não tem como eu falar que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão. E, adicionando um tópico que eu acho importante, que o Erasmo também falou, não tem como nós sermos cristãos, encontrarmos a salvação e viver fora da igreja. Porque a igreja é o plano de Deus para o mundo. É através da igreja que nós experimentamos a transformação. Então, um cristão não pode ficar fora da igreja. Ele ama os irmãos, ele ama o projeto de Deus, que é a igreja. Uma pausa para água. E aí, na última aula, o Erasmo pegou o pior dos temas do capítulo, que eu falei, nossa, glória a Deus que não fui eu que tive que falar sobre isso. Na última aula, nós falamos sobre perda de salvação. Quem se desvia pode perder a salvação? Aí eu, obviamente, não vou dar a aula que o Erasmo deu, que foi uma excelente aula, mas nós concluímos que se uma pessoa se desvia, mas ela nasceu de novo, Deus vai chamar, porque Deus corrige os seus filhos. Então, quando a pessoa se desvia e não volta para a igreja, provavelmente ela nunca foi transformada por Deus, ela nunca nasceu de novo. Mas, se ela está em rebeldia e ela se converteu, mas está fora dos caminhos, Deus uma hora busca. Não sabemos como, mas Deus busca. E a gente também conversou que a marca de uma pessoa salva é que ela persevera até o fim. Você quer saber se alguém é cristão mesmo? Essa pessoa vai perseverar até o fim da vida. Tem muita gente que usa o argumento da segurança de salvação para viver em pecado. Então a pessoa fala, quer saber, eu não vou perder minha salvação, então eu vou por aí, vou fazer o que não deve, eu vou viver minha vida no mundo. Se a pessoa está falando isso, ela nunca foi salva. Nunca. Porque quem é crente mesmo repudia o pecado. Todos nós aqui nessa sala temos os pecados nos quais a gente está lutando. Quem aqui não tem um pecado para falar que está lutando? Todo mundo está lutando contra o pecado, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo tem mostrado que tem algo errado que você precisa melhorar. Eu posso falar com convicção, porque Deus fala na minha vida. Tem vários pecados na minha vida com eu olho e falo, puxa, preciso melhorar, preciso corrigir. A gente continua errando, mas com o objetivo de melhorar. Essa é a marca do cristão. E agora nós vamos para a nossa aula. Eu vou pedir para todos abrirem na página 69 do livro. Eu vou pedir para alguém fazer a gentileza de ler o primeiro parágrafo do tópico 4. Por favor. As Escrituras mencionam a salvação em 3 tempos. Tanto no passado, justificação, como no presente, santificação, quanto no futuro, glorificação. A salvação é um processo no qual o Deus que começou a boa obra há de terminá-la. Filipenses 1:6. Encontramos no texto de Romanos a seguinte afirmação: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8:30. Até aí, por gentileza. Obrigada, meu irmão. Vamos começar abrindo as nossas Bíblias lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6, que é a referência que o autor traz para nós. Eu vou pedir para outra pessoa ler também, por gentileza. Filipenses 1, verso 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou
Amém. Obrigada, Sibila. Esse texto, ele está falando sobre uma obra que Deus começou nas nossas vidas, que é a salvação. E nós temos essa promessa de que Deus começou e Ele mesmo vai acabar. Então, a salvação é um processo. É um processo que começa no momento que nós nos reconhecemos pecadores e vai acabar no nosso leito de morte. Só que essa salvação tem algumas etapas que são diferentes entre si. O autor, ele vai chamar isso de 3 tempos, que é a justificação no passado, a santificação no presente e a glorificação no futuro. A justificação já aconteceu. A justificação acontece no momento em que nós somos unidos a Cristo. A santificação é esse processo que nós estamos enfrentando até morrer. Nós estamos passando por uma vida de luta contra o pecado. Mas nós sabemos que esse processo de luta vai acabar um dia. Essa é a nossa esperança, a esperança futura de glorificação, onde o nosso corpo vai ser restaurado e o poder do pecado já não vai nos dominar. Então, essa salvação tem etapas diferentes. Nós vamos começar pela etapa da justificação. Vamos aqui imaginar uma situação hipotética. O irmão Claudoir foi convidado para assistir um julgamento. Nesse julgamento, o réu ele foi acusado de roubo à mão armada. Existem várias provas de que esse réu cometeu esse crime. Tem câmera, tem objetos na cena do crime, tudo mostra que esse réu é culpado. No final do processo, o juiz vai lá, decide ignorar tudo e declara que o réu, acusado de roubo, é inocente. Como que você se sentiria? Eu como testemunho. Muito mal. Injustiça. Injustiça. Eu acho que todo mundo aqui vai concordar com a resposta do irmão Claudoir. A gente ficaria indignada. Eu ficaria indignada. Mas vamos imaginar mais ainda. Nós vamos lá conversar com o juiz que julgou o caso. E vamos perguntar por que você declarou o réu sem vergonha inocente. Aí o juiz olha com aquela cara e fala, ai, é que eu sou muito bom. Eu sou muito amoroso. E eu não conseguiria imaginar essa pessoa sofrendo uma pena tão grave. O que vocês iam achar desse juiz? Um juiz injusto, sem vergonha. O que a gente ia pensar da capacidade de julgamento que ele tem? Eu fiz aqui, eu escrevi o que eu pensaria, né? Pra ficar bonito. Porque se eu fosse falar de bate-pronto, eu ia ficar muito bravo. Eu pensaria que ele é um juiz parcial. Eu pensaria que ele era fraco. Eu pensaria que ele é emocionalmente instável e emocionalmente persuadido. Que ele não tem competência para assumir o cargo que ele está assumindo como juiz. Essa seria a minha opinião. Esse exemplo serve para quê? Para mostrar que nós, que somos seres limitados, ainda temos um senso de justiça. Mesmo com as nossas falhas, nós sabemos discernir o que é certo e o que é errado. E me impressiona porque quando nós olhamos para um exemplo real, a gente fica indignado, mas muitas vezes as pessoas pregam o evangelho exatamente como o exemplo do juiz. O evangelho que está na boca do povo, que não é bíblico, é exatamente essa situação. É um Deus glitter e purpurina que solta flores por aí, chamando de uma forma maravilhosa e perdoando pecados gratuitamente. E não é esse o evangelho. Deus não perdoa pecados gratuitamente. Não existe isso nem na nossa legislação. Quem dirá para um Deus reto do universo? Deus não pode perdoar pecados de forma irresponsável. Não é assim o processo de salvação. A gente sabe que para um ser humano desfrutar uma vida eterna ao lado de Deus, ele precisa atingir o estado de perfeição. Deus não aceita nada menos do que isso. Não basta apenas um conjunto de obras boas. Você precisa ter uma vida totalmente pura. Você precisa 100% do seu tempo ser reto. Mas ninguém consegue fazer isso. E a salvação
a qual a gente prega, o evangelho que a gente prega, a salvação depende de justiça. Se você for justo, você vai ser salvo. Mas a verdade é que ninguém é justo. Então eu vou pedir para a gente lembrar um texto que nós já estudamos, está lá em Romanos 3, verso 10 até o verso 12. Romanos 3, 10 a 12. Alguém pode fazer a gentileza de ler? Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Nós já havíamos estudado esse texto que afirma que não existe nenhum justo sequer. Não tem como qualquer ser humano se apresentar diante de Deus com a sua própria justiça, porque a nossa justiça, segundo o que a Bíblia diz, é trapo de imundícia, é uma coisa imunda para Deus. Nós não conseguimos. Por causa disso, a única forma do ser humano conseguir se reconciliar com Deus é se o próprio Deus lhe der a sua justiça pura. Então, o Evangelho nos salva porque o próprio Deus atribui a justiça a nós. A justificação que a gente está estudando aqui é uma declaração que Deus faz para o pecador, afirmando que ele é justo. Então, eu vou explicar isso para vocês para ficar mais claro. Deus, ele olha para o Erasmo e ele sabe que o Erasmo é pecador, mas ele afirma que o Erasmo é justo. Só que não é uma simples fala. Não é simples, Erasmo é justo. Não. Teve que haver um processo árduo para conseguir essa justiça. A gente tem que lembrar que todo pecado precisa ser punido. Todo pecado vai ser punido. Caso contrário, Deus não seria totalmente santo e justo. Então, Deus ele encarna, vive uma vida perfeita aqui na Terra. Cristo, ele anda entre nós e vive uma vida na qual a gente não consegue viver. E ele morre uma morte substitutiva, ou seja, ele nos substitui na cruz. Então, qual que é a relação que a gente tem aqui? Cristo vive uma vida santa e justa, porque ele é Deus, e morre uma morte punitiva, ele sofre a punição no nosso lugar. E há uma troca. Quando Cristo morre, Deus ele pega os pecados da igreja, os pecados dos salvos e dá para Cristo. Então ele enxerga todo o pecado que a gente cometeu e todos os pecados que os crentes na história cometeram, ele enxerga esse pecado em Jesus. E ele derrama sua santa ira sobre Jesus, porque ele tem que punir todo o pecado. Ele moe Jesus na cruz no nosso lugar. E aí, Cristo pode ser o nosso substituto. Ele pega a justiça que Cristo viveu aqui na terra, toda aquela vida pura que ele viveu, e ele atribui a nós. É uma troca, é o que a gente chama de imputação. Ele pega o nosso pecado, coloca em Cristo, pega a justiça de Cristo e coloca para nós. Isso é justificação. Por causa do que aconteceu na cruz, Deus pode olhar para o Maurício, para a Luísa, para o Erasmo e falar, são justos. Pode olhar para a sua igreja e falar, são justos. Não porque nós deixamos de ser pecadores, mas por causa do sacrifício de Cristo, ele pode afirmar isso de nós. Quando Cristo, ele sofre a punição dos nossos pecados, a parcela de pecados da igreja é punida. Mas tem todo um mundo de gente que ainda não se arrependeu. Tem um mundo de gente que não vai ser salvo. Esse pecado dos não salvos vai ser punido no inferno. Então percebam que o pecado não é tirado da jogada. Todo pecado é punido. Se o seu pecado não foi punido na cruz de Cristo, seu pecado vai ser punido no inferno. Não tem um pecado que a humanidade vai cometer que não vai ser punido. Então a gente precisa saber aonde que o nosso pecado vai ser punido. A justificação é o ato de Deus nos declarar justos por causa do sacrifício de Cristo. Ela é uma mudança de status. E eu posso usar o exemplo aqui do casamento. Quando eu fui casar com Erasmo, a juíza de paz falou o seguinte, eu vos declaro
marido e mulher. Vocês concordam que nesse ato jurídico, nada no caráter da Luísa mudou? Não aconteceu nada com a minha personalidade, não aconteceu nada com a personalidade do Erasmo. Socialmente, algo mudou. É a mesma coisa com a justificação. Na justificação, nada acontece com o nosso caráter, mas Deus já nos declara justos. É exatamente o mesmo exemplo. Então, Deus, ele olha para o pecador por causa daquilo que Cristo fez e ele afirma que o pecador agora é um não culpado, ele não é mais culpado e ele é totalmente justo. E a justificação é o primeiro estágio. A gente não pode só viver na justificação, porque senão a gente fala, não, fechou, Deus me declarou justo, vou viver minha vida. Mas não, a justificação é a abertura de todo o processo da salvação. É por causa de Deus nos declarar justos que nós podemos viver uma vida de santidade. Então, a justificação nos livra do poder do pecado, da condenação do pecado. Nós estávamos indo para o inferno, a Bíblia fala que nós já estávamos condenados, mas pela justificação nós somos livrados disso. Essa é a justificação. Mas reafirmando, o pecado nunca foi desconsiderado. O pecado foi punido, totalmente punido, na figura de Cristo, o nosso substituto. Amém. Como que a gente obtém a justificação? Vamos abrir em Romanos 5, verso 1. Enquanto alguém abre em Romanos 5, eu vou pedir para outra pessoa abrir em Atos 13, 39. Eu leio Romanos 5. Tá bom. Alguém pode ler, por gentileza? Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Alguém pode ler Atos 13, 39? De tudo o que, pela lei de Moisés, não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Amém. Nós somos justificados, ou seja, nós somos declarados justos quando nós cremos. A partir do momento que você creu diante de Deus, você já não está aparecendo com o seu pecado. É como se Cristo entrasse na sua frente. Imagina como se fosse um filtro do Facebook. Você está diante de Deus, mas agora é o filtro de Cristo que está te ocupando. Então Deus não vê o seu pecado. Deus vê a pureza de Cristo. E é por isso que ele pode chegar e afirmar que nós somos justos. Por causa da justiça de Deus, que foi atribuída a nós. E agora, nós entendemos que somos declarados justos por causa da fé. Mas esse ato de Deus em direção a nós, de nos declarar justo, chama uma responsabilidade do ser humano. A salvação começa em Deus. Mas não é Deus quem está vivendo a vida do lado de cá. A gente sabe que o Espírito Santo trabalha dentro de nós. Mas, vamos concordar, ninguém aqui é uma marionete, correto? Nós vivemos a nossa vida. E nesse processo de viver a vida com base na justificação, é que acontece a santificação. Nós estamos sendo aprimorados. Nós nos agarramos a essa esperança, que nós somos justos. E nós vivemos uma vida de acordo com essa verdade. Então, a santificação, ela é um processo do Espírito Santo, até que a gente morra. É o Espírito Santo atuando em nós e nos renovando. A Bíblia fala que nós éramos um velho homem e fomos feitos novo homem. E nós agora estamos vivendo de acordo com essa nova natureza. Nós já não somos escravos do pecado. Então, Deus, ele já pode exigir de nós obediência, porque nós somos libertos do poder do pecado. É claro que a gente sabe que essa liberdade não é plena, porque a gente ainda até o fim da vida está lutando contra o pecado. Mas nós podemos identificar os erros da nossa vida e fazer guerra contra eles, com a capacidade dada por Deus, através do Espírito Santo. Então, a santificação é um aperfeiçoamento que vai até o fim da vida. E essa sim é uma transformação real no nosso caráter. Eu falei que a justificação não muda caráter, mas é a santificação que vai fazer isso. Então, se a Luísa se converteu,
aqueles velhos pecados, a ira, a mentira, tudo isso vai ficar para trás, porque eu sou uma nova mulher. E esse processo de aperfeiçoamento vai seguindo. A santificação, ela é gradativa, ou seja, é aos poucos. A gente sabe disso pela experiência própria, né? E ela é progressiva, ela não para. Então a gente vai avançando, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar. Tem pecados que exigem mais de nós, tem pecados que a gente rompe numa hora para outra. Mas ela vai avançando, a gente vai melhorando. E nessa etapa a gente participa com Deus. Então eu quero pedir para vocês abrirem em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23 até o verso 24. 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24. Posso ler? Por favor. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém. O processo de santificação começa em Deus. Ele é que nos dá essa vontade de lutar contra o pecado. Só que exige de nós uma postura ativa, de identificar onde a gente está errando e tomar providências práticas. Não é apenas falar, nossa, como eu sou pecador, olha o pecado. Não. Tem pecado na minha vida? Faz guerra. Ah, é o pecado da mentira? Vamos fazer guerra contra isso. Ah, venceu o pecado da mentira. Qual que é o próximo? A gente vai nessa vontade de lutar contra aquilo que está errado. Não é um processo passivo, tipo, ai, Deus está fazendo a obra, tô aqui só esperando. Não. A gente tem que tomar partido contra o pecado. A gente tem que se posicionar contra o pecado na nossa vida. Eu vou pedir para vocês abrirem também Filipenses 2, 12 ao 13. Filipenses 2, 12 a 13. Alguém pode fazer o favor de ler? De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Obrigada, irmã Sibila. Olha que engraçado esses dois versos. Paulo está falando para os filipenses para eles operarem a salvação deles, ou seja, trabalhem na salvação de vocês. Você fala, nossa, Paulo está falando isso para eu operar minha salvação, mas salvação não é pela graça? E aí o verso seguinte fala o quê? Porque é Deus que opera o querer e o efetuar. É uma ação conjunta que a gente não sabe nem explicar. Ele está mandando a gente fazer porque é Deus quem faz. É que nem salvação pela graça. Exatamente. Manda você crer, mas é Deus que faz. A gente tem um papel ativo de desenvolver a nossa santificação. Mas a gente faz isso não pelo nosso braço forte. Não adianta lutar contra o pecado sem o poder do Espírito Santo. Se você identifica um pecado na sua vida, assim como eu identifico vários na minha, a gente precisa colocar isso em oração diante de Deus e clamar pelo auxílio do Espírito Santo, porque é só pelo poder do Espírito Santo que a gente vai conseguir vencer ele. Então, é uma ação conjunta, é como se tivesse um avião com duas asas. Se você tira uma asa do avião, ele vai ficar fazendo assim. Tem que ter um equilíbrio. A salvação é assim, a nossa santificação é nesse ritmo também. E esse processo da santificação vai nos livrar do poder do pecado. E aí vocês poderiam me perguntar, tá, mas quais são os meios de santificação? Não é apenas uma luta contra o pecado, existe um processo que está acontecendo dentro da nossa vida. Então, para que a gente possa perseverar caminhando em santidade diante de Deus, o primeiro passo é a leitura bíblica.
A santificação, ela acontece quando eu me exponho à verdade da palavra, porque a palavra vai ser um espelho para mim. Ela vai mostrar tudo aquilo que está errado, tudo aquilo que está de desacordo com a palavra de Deus. Ela vai mostrar, vai revelar. Eu não vou pedir para vocês abrirem, eu vou ler. Lá em João 17 diz o seguinte: Jesus está fazendo uma oração aqui, é o próprio Cristo orando. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então você quer viver uma vida mais santa? Busque a palavra de Deus, porque ela vai te mostrar aquilo que está errado. Uma coisa importante entender, principalmente no meio brasileiro, no meio pentecostal, existe, você vê as faixas das igrejas, grande campanha de libertação. Então o que acontece? As pessoas acham que eu vou num culto e alguém vai orar por mim e eu automaticamente vou ser liberto. Então o que acontece? A questão da libertação, ela não funciona dessa maneira. Uma coisa é a libertação dos demônios. Uma pessoa crê em Cristo, se ela é possessa de demônios, ela é liberta. Agora outra coisa é o que eles chamam de libertação do pecado. Eu tenho que efetuar a santidade. Não é o anjo do Clinton que bate uma varinha mágica na minha cabeça e eu fico santo. Agora, é dessa maneira que esse versículo mostra. Deus manda você operar a tua salvação, mas Ele mesmo manda e Ele fala, mas sou eu que faço a obra. Entendeu? É como na nossa salvação. Deus manda crer, mas é Ele que nos alcança pela graça. Isso na Bíblia é comum. Dá para entender? Não. Mas você pelo menos tem a certeza, quando você está lutando contra o pecado, é Deus que está fazendo a obra em você. Além da leitura bíblica, nós temos um outro meio para buscar a santificação, que é a oração e a confissão dos pecados. Então eu também vou ler para nos poupar o tempo. 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. A santificação é uma purificação. É um dos termos que a gente usa. Mas só existe purificação se eu reconheço o meu pecado, confesso e largo. Então, através da oração e da confissão de pecados, a gente busca essa santificação. E o Senhor nos ajuda, nos fortalece para batalhar contra esses erros na nossa vida. E é importante dizer uma coisa, que a gente tem uma cultura muito ruim de confissão de pecado. Das duas, uma. Ou a gente vai para o lado católico da coisa, que acha que tem que ir lá no confessionário, falar tudo que você fez, e aí ele vai dar uma benzida lá, não é benzida, vai liberar uma graça e você está perdoado. Tá errado. Não é assim que funciona, ele não é um mediador entre Deus e os homens. E aí tem o outro lado, que as pessoas elas acham que confessar o pecado é só entre elas e Deus. E nem sempre é assim. Deus coloca a igreja, Deus coloca irmãos maduros para que a gente possa correr no momento de tentação, no momento de tribulação, para pedir apoio, para confessar esse pecado, essa luta que está enfrentando. Então a confissão de pecados envolve o corpo da igreja. Não estou dizendo aqui que é para você vir aqui antes do culto, licença, 1 minuto da atenção, queria confessar. Não, não é isso. Mas existem pecados na nossa vida que a gente precisa pedir o apoio de um irmão maduro. E você precisa chegar e dar nome aos bois e pedir para orar junto contigo e caminhar junto contigo nesse pecado. Então a gente precisa lutar contra esses dois extremos. Não adianta só ficar confessando seu pecado no travesseiro, porque tem coisas que tem que ser compartilhadas. E não adianta vir aqui e puxar uma lista de pecados. Não é assim. Existem pecados que a gente consegue lutar individualmente e pecados que a gente precisa da ajuda do outro. Então a gente tem o pastor, tem irmãos mais maduros na fé, que tem mais caminhada. Quando precisarem de ajuda, busquem. Não luta contra o pecado sozinho. Porque Deus colocou uma igreja para apoiar. E por último, já que eu estou falando de igreja, um terceiro meio de santificação é a comunhão dos santos. Então lá em Provérbios 27, 17, tem a seguinte passagem. Como ferro com ferro se aguça,
Assim o homem afia o rosto do seu amigo. Ou seja, sabe quando você está amolando uma faca? Chega lá, você vai com atrito até ter fio na faca? A mesma coisa, a gente é refinado quando entra no convívio com outros irmãos. Quando eu estou em comunhão com a igreja, os irmãos vão saber dos meus pecados. A comunhão revela, ela mostra os nossos defeitos e na comunhão a gente pode ser tratado. Então, não deixa de congregar. Pode falar. É importante entender que comunhão não é comer hot dog junto. Comunhão é em volta da palavra, em volta do estudo bíblico, em volta de uma conversa buscando as coisas do Senhor. É assim, entendeu? E ela envolve comer hot dog junto. Porque as igrejas confundiram isso. Ah, estava numa comunhão, o que você estava fazendo? Ah, estava comendo hot dog. Não. Você está comendo hot dog. Pode ter o lanche? Pode. Deve. Mas a comunhão é em volta da palavra. Eu acho que tem um ponto também que a gente pode adicionar, é que a comunhão não é superficial. Deus não nos chama para viver relacionamentos superficiais dentro da igreja. Então a comunhão envolve nós nos abrirmos, o outro irmão se abrir e a gente participar da vida do outro. Porque a gente só vai saber os pecados e os erros quando a gente convive. Isso de fato é você trocar e ser edificado. Eu queria ler uma passagem, mas eu acho que Dá tempo, pode dá ler. tempo. Lá em Efésios 4, verso 11 até o 16, se vocês quiserem abrindo, eu vou ler daqui para poupar tempo, mas vocês podem abrir se quiserem. Paulo está falando sobre a igreja. Volta uma carta, Efésios 4. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em toda roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça de Cristo, a cabeça, Cristo, do qual o corpo, todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. O que essa passagem está dizendo? Que é através da igreja que Deus que Deus gere em nós amadurecimento. Deus não nos chama para ser meninos inconstantes. A gente começa na fé, na imaturidade. Mas ninguém aqui gostaria de ver o seu filho com 28 anos pedindo ajuda para ir no banheiro, né? O processo de amadurecimento é um caminho que o cristão tem que trilhar. E Deus coloca a igreja para que a gente amadureça. Então, o objetivo final é que todos alcancem a maturidade espiritual. E por último, para a gente encerrar a aula, nós temos justificação, santificação e a glorificação, que é o momento em que, graças a Deus, pela obra de Cristo, nós vamos ser libertos do poder do pecado. Nosso corpo será transformado. Isso vai acontecer na ressurreição. Lá no fim de todas as coisas, na consumação dos séculos, nós vamos ressuscitar e Deus vai nos dar um corpo transformado. Então, só para a gente recapitular, nós aprendemos justificação, que acontece quando nós nos convertemos, ela acontece no passado e nos liberta da condenação do pecado. Aí nós temos a santificação, que acontece no presente, e nos liberta do poder do pecado nas nossas vidas. E nós temos a glorificação, que vai acontecer no futuro, que vai nos libertar de vez da presença do pecado na nossa carne. Então essas são as 3 etapas da salvação. Então eu vou pedir para os irmãos agora abrirem na página 72. Nós vamos ter lá uma figurinha, um infográfico. Infográfico Vamos anjo subindo, anjo descendo. A gente vai falar agora sobre o pecado e a salvação.
vocês podem observar que nós temos 4 bonequinhos aqui, né? Antes da queda, caído, redimido e glorificado. Então, nós vamos entender como que o pecado atua nessas diferentes etapas do ser humano. Então, antes da queda, Adão e Eva poderiam escolher entre o bem e o mal. Então, eles podiam não pecar, eles tinham o livre-arbítrio, que a gente já falou várias vezes. Só que quando eles caíram, quando eles pecaram, eles foram escravizados pelo pecado e toda a humanidade foi escravizada. Então, depois da queda de Adão, não existe uma pessoa que consiga não pecar. Antes eles podiam não pecar e agora ninguém pode não pecar. Nós agora estamos escravizados pelo pecado, mas quando nós somos redimidos em Cristo na salvação, nós recuperamos essa liberdade de não pecar. Nós podemos lutar contra o pecado com a capacitação do Espírito Santo e não de forma plena. Ninguém consegue viver uma vida 100% irrepreensível diante de Deus depois da salvação. A gente pode lutar contra o pecado, mas a gente ainda vai falhar e ainda vai precisar da graça de Deus. Então, nós podemos não pecar. Só que, quando nós estivermos glorificados, aí nós não vamos mais poder pecar, graças a Deus, porque essa natureza corruptível já não vai mais nos pertencer. Nós seremos restaurados. Nós vamos poder viver uma vida plena diante de Deus, pura, sem pecado algum. Nós não vamos mais pecar. E agora, para a gente encerrar esse capítulo, o autor, na página 73, ele deixa algumas reflexões que eu quero que a gente pense junto. A primeira delas é para a gente refletir, será que de fato eu creio em Jesus? Será que a minha vida mostra frutos de alguém que se arrependeu e creu? Ou será que eu estou vivendo um cristianismo nominal? Um cristianismo que fala da boca para fora que crê, mas que não experimentou nenhuma transformação interna? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer olhando para esse capítulo. Aí entra a boa notícia que o Erasmo falou, que nós falamos também ao longo das aulas, tem o mas. Se por um acaso você faz essa análise e descobre que não, você não é crente, existe esperança, existe um chamado ao arrependimento. Deus ainda está chamando. Deus está chamando para se arrepender e crer e viver uma vida de acordo com aquilo que Ele disse. Então, essa é a primeira reflexão, que eu não posso responder por ninguém, é uma questão que a gente tem que responder internamente. Se você está nessa circunstância de alguém que não é salvo, se arrependa, clame a Deus e busque o seu arrependimento. Cristo pode salvar. Mas existe o segundo caso. Nós cristãos ainda estamos lutando contra os nossos pecados. Se você é um cristão que está lutando contra o pecado e caiu numa tentação, saiba que Deus não deixa de te amar por causa disso. Deus, ele se entristece com o nosso pecado, mas o amor de Deus não pode ser apagado. Então, se a gente está lutando contra o pecado e cai numa tentação, também existe esperança. E isso é a única coisa que me conforta, gente. Porque eu sei o quanto é difícil lutar contra o pecado. A gente experimenta todo dia isso. Nós sabemos o quanto é difícil. Mas nós podemos nos agarrar nessa esperança de que se a gente se arrepender e se a gente lutar, o Espírito Santo vai nos capacitar até o fim da vida. Nem que dure uma vida essa luta contra o pecado, a gente vai vencer pela graça do Senhor. Não pela nossa força, mas por aquilo que Deus já fez e pela obra do Espírito Santo. Eu quero concluir agora, de fato, é o último versículo que eu vou ler. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10. E o Deus de toda graça em Cristo, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele mesmo, esse mesmo Deus, irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Então essa é a nossa esperança, é Deus que está operando. A gente pode descansar nessa graça, mas lutar essa obra conjunta que o Senhor tem feito em nós. É isso.